de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, estamos aqui no Café e Palavra. O tema de hoje é Cada um deve levar a sua própria cruz. O estudo de hoje é Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao versículo 38, e também lemos o capítulo 9 e versículo 1. Ah, cada um deve levar a sua cruz, não é verdade, irmãos? Nós temos que entender que o chamado de Jesus em nossas vidas pode suscitar muita oposição, até mesmo por aqueles que estão mais próximos, por amigos que se afastam, por familiares que não compreendem. Mas este é o Evangelho de Jesus. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus, muito pelo contrário, disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil, tem situação que parece nos desanimar, nós somos incompreendidos, mas, irmãos, o galardão está guardado àqueles que não negam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em hipótese alguma. Nós temos que sim viver nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus orou pelos seus apóstolos e disse em oração ao Deus Pai, não é mesmo? Ao nosso Deus Todo-Poderoso: Senhor, eu peço que os proteja. Senhor, que eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Diante do nosso ministério, do chamado de Jesus em nossa vida, nós temos que conviver com as pessoas no trabalho, né? Na faculdade, na escola, nas reuniões familiares, nas reuniões entre os amigos, e muitas vezes por uma questão de orientação religiosa ou orientação cristocêntrica, né? Que eu prefiro dizer, cosmovisão cristocêntrica. Muitas vezes nós sofremos alguns desprezos ou agravos por isso. Mas não desanime. Aquele que te chamou, ele mesmo aperfeiçoará a boa obra que está que mesmo iniciou na tua vida. Muito bem, irmãos, vamos versículo a versículo, vamos começar com o versículo 34 da nossa Sagrada Escritura, do texto em tela, que é Marcos, capítulo 8, versículo 34. Diz o seguinte: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Essa definição, esse falar de Jesus Cristo é muito interessante. Primeiro, pelo primeiro ponto, quero começar pelo primeiro ponto aqui, porque ele chama a multidão. Ele chama a multidão a si. Quer dizer, lembra que até o capítulo 8, ou antes do capítulo 8, Marcos vai dizer, né, relatar a história de que Jesus, após fazer milagre, e mesmo no 8, diz assim: Mas não conte isso a ninguém, mas não fale isso a ninguém. Quando ele pediu aos seus apóstolos para falarem o que eles estavam escutando a respeito dele entre a multidão, dizendo: Olha, as pessoas dizem, Senhor, que o Senhor é o profeta, que é Elias, e aí vai trazendo essa imagem de Jesus. E Jesus, após conversar com Pedro, falou: Mas não, Pedro revela, tu é o Cristo, né? O ungido de Deus, né? Machia, ungido de Deus, perdão. E aí, irmãos, ele diz: não conte nada a ninguém. Agora, irmãos, ele vai trazer a multidão, porque o evangelho, ele não é para uma categoria seleta. O evangelho, ele não é para os intelectuais. O evangelho é para as nossas vidas. O evangelho, ele transcende a barreira do intelectual. Ele vai até o nosso espírito, no divisor, irmão, de alma, espírito, de corpo. Ele é profundo sobre as nossas vidas. E é isso que Jesus está dizendo. Aqui no versículo 34, ele está chamando a multidão para escutar esta grande verdade. Lembra que Jesus tinha acabado, nós estudamos isso ontem, de repreender a Pedro, porque ele começava a pregar dizendo que começava a ensinar-lhes, né, no grego didaquê, que é ensinar, instruir, que importava que o Filho do Homem padecesse e fosse rejeitado pelos principais figuras de Israel, né? Mas que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitaria.
Isso, Jesus já estava falando da sua morte e da sua ressurreição. E ali Pedro interpola Jesus, né? Faz aquela aparição, aquela conversa, tira Jesus ao canto e começa a repreender Jesus sobre essa situação. Agora, irmãos, veja bem, depois de todos verem essa cena, porque quando Jesus vai repreender Pedro, ele olha para os discípulos, convidando a todos aquele diálogo que Pedro queria só entre os dois, e repreende Pedro severamente, porque ele teria que cumprir a morte, isso nós já falamos ontem, e a ressurreição dando-nos esperança para reviver com ele. Então agora, irmãos, Jesus está virado, ele chama, né? Ele chama os seus discípulos para escutar. Ele falou de morte. E ao falar de morte, obviamente morte de cruz. Isso está em Filipenses, tendo morte e morte de cruz. Ao falar de morte, agora ele vai dizer que os seus discípulos devem cada um carregar a sua cruz. Ou significa, obviamente, o que significa isso? Obviamente não é que todos devem ser crucificados, mas nós somos crucificados em Cristo Jesus. Jesus subiu ao madeiro por nós, não por ele. Ele subiu ao madeiro por nós, por isso que nós somos crucificados na pessoa de Jesus. Não é crucificado literalmente. Cada um carrega a cruz, porque a cruz tem um peso. A cruz não é só leve. A cruz se torna leve em Cristo Jesus, porque Jesus disse assim: o meu jugo não é pesado, ele é leve. Mas cada um tem que carregar a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz também tem um peso sobre os nossos ombros. E quem nos ajuda é Jesus Cristo, que nos deixou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em nós. Então, Jesus está chamando aqui a todos a carregarem suas próprias cruzes. Por quê, irmãos? Porque discípulo é aprender de Jesus. Discípulo é a pequena partícula daquele a quem vem a instrução. Nós temos que ter o Evangelho, a Bíblia no Novo Testamento nos diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Aliás, nós temos a mente de Cristo. Há um livro muito interessante, antigo, que diz o seguinte: se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Isso é muito importante, isso é ser discípulo. Continuamos, porque 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, olha a mensagem que está por detrás desses versículos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, lembra que Jesus houve uma discussão com Pedro e Jesus repreende Pedro na frente de todos, e o tema da discussão era a morte de Jesus. Tá, aqui nós estamos tratando de morte, cruz, morte de Jesus, cada um que carrega a sua cruz, porque Jesus morreu na cruz por nós, mas o Evangelho nós temos que carregar conosco. E o Evangelho, o tema central é crer no Evangelho, não é? Mas crer no Evangelho é pregar no Evangelho, é ter fé no Evangelho, é carregar esse peso do Evangelho sobre os nossos ombros e a nossa vida em nome de Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, perdão. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Lembra que eu falei que o peso do Evangelho está nas costas? Olha aqui, ó. Por amor de mim e do Evangelho. Por amor de mim, por amor de Jesus. Não é mesmo? E por amor ao Evangelho. Eu não posso ter amor por Jesus e não amar o Evangelho. Eu não posso amar o Evangelho e não amar Jesus. Essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas e juntas, unidas. Então, amar a Jesus é amar o Evangelho. Amar a Jesus é crer no Evangelho. Crer no Evangelho é amar a Jesus. E quando eu creio no Evangelho e eu amo a Jesus, o mais importante, ainda mais do que a minha vida, é Jesus. Por quê, irmãos? Porque se eu não amo Jesus e não creio no Evangelho, a minha vida ela terá um final drástico e doloroso, que é a separação com o Deus Pai. Quando no juízo do trono branco, aqueles que não estiverem escritos no livro da vida serão condenados para a morte eterna. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, crendo no Evangelho, o nosso nome, a nossa vida está escrito no livro da vida. O nosso nome está no livro da vida. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, que não é placa, que não é nome, que não é local, templo, pedra,
Não é isso. Igreja somos nós. Quando ele vier buscar as nossas vidas para com ele morar eternamente e se alegrar em regozijo eterno, os nossos nomes estarão no livro da vida. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nessa condição, é mais importante a vida no Senhor do que a nossa própria vida. Entende como é profundo o que Jesus está nos ensinando? Que a nossa própria vida, ela é menor do que a vida em Cristo Jesus. Porque a nossa própria vida não pode construir, não pode dar vida em si mesmo. Nós somos mantidos pela presença de Jesus Cristo, pela vontade do Deus Pai. Mas a vida pela vida não dá vida após morte. Mas a vida em Cristo nos dá vida pós-morte. Então, sobre esse aspecto, sobre esse ângulo, a vida em Cristo é mais importante do que a nossa vida terrena. É isso o teor. Veja como é profundo. Veja como o que Jesus está ensinando aqui em poucas palavras é tão profundo e perpassa esse texto. Isso é muito maravilhoso o que nós estamos estudando aqui em o nome de Jesus. No 36 diz assim: e Jesus vai justificar essa questão da nossa vida secular ser menor do que a vida em Cristo. Olha, ele vai enfatizar justificando da seguinte forma: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Porque, irmãos, ganhar todo mundo é uma visão secular terrena. Não há pós-mortem, não há ressurreição depois da morte em Cristo Jesus. Portanto, Paulo vai citar um texto maravilhoso e dizer assim: se eu esperasse somente neste mundo, né, na presente vida, seria um pobre miserável. Por que, irmãos, miserável? Miserável de ter pequena coisa do que Deus pode nos proporcionar, né? Pensar só nesta vida aqui, que quando eu chegar em tenra idade, ou quando eu chegar numa idade avançada, eu serei, a minha vida acabou, a minha história acabou. Não, não, não. A vida continua em Cristo Jesus. Se eu penso só aqui nesta vida, eu sou um pobre miserável. Eu estou desfrutando muito pouquinho daquilo que Deus pode me dar. Mas o grande milagre é ressurgir com Jesus nos altos, nos céus. E isto aqui que Jesus está nos ensinando. O que adianta, irmãos, ganhar tudo neste mundo e ficar tudo isso, né? O tesouro que a traça corrompe, que a traça estraga, isso não é o maior bem que um homem pode ter. O maior bem que um homem pode ter é vislumbrar a vida vindoura, futura, perdão, a vida futura em Cristo Jesus. Saber que está nos reservado um lugar que Jesus mesmo foi nos preparar morada. É esta visão que Jesus está dizendo e falando aos seus apóstolos e os seus discípulos, em nome de Jesus. 37. Olha aqui Jesus justificando de novo essa visão. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Quer dizer, o que daria o homem? Qual é a quantidade de tesouro, dinheiro, ouro, pedras preciosas que o homem poderia dar em lugar da sua alma? Nada. O dinheiro não compra a salvação, o dinheiro não compra Nova Jerusalém, o dinheiro não compra as moradas que Jesus foi nos preparar. Nenhum tesouro do mundo inteiro pode comprar o teu passe para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não há nada que possa comprar uma alma. Não há nada que possa fazer com que esta alma herde o reino dos céus. A única pessoa que podia fazer isso já o fez, Jesus Cristo. Por isso que ele subiu ao madeiro e, ao expirar na cruz, matou os nossos pecados na cruz. Jesus morreu matando os nossos pecados na cruz, perdão. E ao terceiro dia ressurgiu. Ressurgiu, nos dando a esperança dessa vida futura. É isso que está aqui. O homem não pode comprar a sua salvação. O homem não tem condição alguma por mérito ter salvação em si mesmo. A salvação está em Jesus Cristo. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou a verdade, a vida, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, para chegar ao Pai em eternidade. E só se dá isso através de Jesus Cristo. Muito bem, meus.
38. Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Com os santos anjos. Quando Jesus cita assim, essa geração adúltera e pecadora, Jesus não está falando só daquela geração dessa época, há mais de 2000 anos atrás. Está falando do homem caído, da nossa natureza humana. Quem é que não erra? Quem é que nunca errou? Quem é que não adultera? Não é verdade? Quando eu falo adultério, eu não estou dizendo aqui que livremente no pecado pessoal as pessoas fazem isso, mas eu digo que Jesus ensinou que só de olhar uma outra pessoa, né, com um olhar mais carnal, de concupiscência, nós já estamos adulterando. Então, irmãos, que condição é esta que Jesus nos coloca que o homem pode se livrar dessa condição? Nenhuma. Nós só nos livramos dessa vida de adultério, dessa vida pecadora, no nome de Jesus. E aquele Jesus faz um alerta, nos dá um alerta. Aqueles que se envergonhar das minhas palavras. Irmãos, nós não podemos ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas têm vergonha de dizer que são da igreja. Independente se ela estiver dentro de um meio acadêmico ou de um meio intelectual, ela parece que quer negar esta verdade sobre a sua vida. Não devemos ser assim. Nós somos o que Jesus é em nossa vida. Então, nós não podemos negar Jesus. Nós não podemos se envergonhar das palavras de Jesus. Nós somos cristãos. Qual é o problema de ser cristão? Nenhum. É só crédito, é só ganho significativo. Nós respeitamos as religiões, nós respeitamos a cosmovisão das outras pessoas que podem diferir das nossas. Mas, irmãos, nós não podemos negar em nós. Né? Nós não podemos nos desrespeitar ao ponto de desrespeitar as palavras de Jesus Cristo. Porque também o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, se envergonhará. Né? Se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja que coisa maravilhosa. Veja o que nós estamos ensinando, aprendendo aqui em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando é que Jesus vai vir com os seus santos anjos? Seus santos anjos, porque uma terça parte dos anjos que foram criados caiu do céu. E ao cair do céu, se tornaram os anjos caídos e foram incentivados por quem? Por Satanás, que é um querubim ungido. Então, irmãos, os santos anjos são aqueles que não se corromperam. O número de anjos é um número criado. O número que foi criado dos anjos, até hoje é o mesmo. Só que uma terça parte hoje são os anjos caídos, que são os arautos de Satanás. Mas, irmãos, e falando sobre isso, eu quero te falar uma coisa muito importante. A divisão entre servir, a diferença entre servir a Cristo e servir o inimigo das nossas vidas. O inimigo das nossas vidas diz assim: sirva-me e eu te darei deleites e prazeres. Jesus diz assim: siga-me e tome a tua cruz. Siga-me e no mundo tereis aflições. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 1 e versículo 29. Porque a vós, eu vou ler, eu quero ler para não citar, porque a vós vos foi concedido não só crer nele, mas padecer por ele. É esse o versículo. Porque a vós, oh meu Deus, que maravilha, vos foi concedido não só crer nele, mas padecer por ele. Esse padecer por ele, esse versículo está em Filipenses 1:29. É pouco citado, porque nos dá a ideia de sofrimento. E aí o sofrimento, ele não é de todo ruim, irmãos. Lembra que em Romanos capítulo 5 vai dizer que a tribulação nos traz a paciência nos leva à experiência, a experiência nos leva ao quê? A esperança. E a esperança não traz confusão. Então, a tribulação é algo, aquilo que nos acontece, que nos aflige, é algo importante. Deus jamais vai tirar isso da nossa vida. Ele só não vai deixar que essa tribulação seja maior daquilo que nós podemos suportar. Mas Deus vai nos ajudar em todas as questões. Muito bem, colocado isso, basta resolver só o versículo, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: em verdade, disse Jesus, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Bem da verdade, irmãos, que se nós fizermos um estudo bibliográfico, né, ou da história dos apóstolos, né, da história dos apóstolos, nós vamos entender que entre esses 12 apóstolos, somente João, ele foi o único
que morreu de morte natural, não foi assassinado, não foi martirizado. Todos os outros foram martirizados. Né? Pedro, a história da igreja primitiva nos diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Nós sabemos que Paulo, ainda que seja um apóstolo tardio, ele foi decapitado em Roma. Mas teve um, chamado João, que não experimentou a morte por assassinato. João até nos conta a história dos pais da igreja, que ele foi jogado no tacho fervente de óleo fervente. Mas assim como ele foi jogado, assim ele saiu. Nem um fio do cabelo dele se queimou ali. Então, Jesus prometeu a este João que ele padeceria, perdão, né, morreria de uma morte como os outros. Mas Jesus o segurou. Nós sabemos que João, quando ele partiu para o Senhor, ele era pastor da igreja de Éfeso. Que maravilha! E como é que ele viu chegar do reino de Deus com poder? João viu, irmãos. Tem um hino que diz assim: João viu. Exatamente. João, na ilha de Patmos, teve visões que o Senhor lhe permitiu e ele escreveu o livro de Apocalipse, o livro de Revelação. Ele viu o reino de Deus. Ele viu o reino de Deus. Maravilhoso. Deus é fiel. Muito bem, irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos orar nesta manhã para que Deus continue abençoando a nossa vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Ricardo Yamamoto, irmã Soraya, a paz do Senhor. Aloísio, a paz do Senhor. Diácono Aloísio. Maria Eli Caldeira, em Santo André, Mauá, a paz do Senhor. Deus abençoe e te proteja, proteja todos vocês. Ariane, a paz do Senhor, lá de Peró. José Cícero, paz do Senhor. Glória a Deus, amém. Pastor José Cícero está conosco em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Esse foi o Café e Palavra nesta quinta-feira. E amanhã nós vamos ter um assunto muito importante que é a transfiguração de Jesus. Meu Deus, a transfiguração de Jesus, não é? A transfiguração de Jesus. Aparece Moisés e Elias. Moisés não estava morto? Como é que aparece a Jesus? Muito bem, se você está curioso, nós estaremos aqui amanhã às 8h30 no Café e Palavra. Vamos orar em nome de Jesus em agradecimento por tudo aquilo que Deus nos deu. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus, pela tua graça e misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, porque a tua graça é maravilhosíssima, meu Pai. O nosso coração está aberto para a tua palavra, Senhor. Meu Pai, nunca nos permita, Senhor, negar as tuas santíssimas escrituras, as tuas palavras, Senhor. Que nós não venhamos nunca nos envergonhar do teu evangelho, Senhor, e da tua pessoa, meu Pai. Mas com o teu Espírito Santo nos ajuda, meu Pai, a falarmos do amor do Pai eterno, do nosso Pai querido, em nome de Jesus. Papai, querido, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos a nossa vida e que mesmo que tenha as dificuldades, nós sabemos que a vitória está no teu nome, na tua palavra, na tua presença. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe. Amanhã temos Café e Palavra. Um abraço ao nosso irmão cunhado Eliseu Fernandes, irmã Dilma, que estão lá em São Caetano, não estão ao vivo aqui porque estão viajando, mas vai assistir depois, ele diz. Abraço Dilma, abraço Eliseu, Deus abençoe, boa viagem, que Deus os proteja, tanto a saída como a entrada, a volta de novo ao lar, em nome de Jesus. Deus abençoe. Hoje culto à noite às 20 horas e amanhã, de manhã às 8h30, Café e Palavra com o tema A Transfiguração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo.